Bem, nesse vídeo eu gostaria de aproveitar a oportunidade período onde teve a parada gay e muitas polêmicas têm acontecido em relação ao movimento gay, e também vendo que muitas igrejas, inclusive igrejas evangélicas, principalmente nos Estados Unidos, têm aderido ao casamento homossexual. Eu gostaria então de falar no assunto desse vídeo e refutar 4 grandes argumentos sobre o casamento gay e sobre o homossexualismo. Esses 4 grandes argumentos é a razão de muitas pessoas aderirem ao homossexualismo como uma prática normal. E até mesmo algumas pessoas evangélicas serem simpatizantes da prática homossexual. Antes de falar desses argumentos, de refutar esses 4 grandes argumentos, eu preciso dizer que eu não tenho absolutamente nada pessoal contra ninguém. Isso implica em princípios e diz respeito aos argumentos em si. Embora que eu use alguns exemplos para nós entendermos melhor. E eu também quero deixar claro aqui que esses argumentos eles são importantes e importantes nós refutarmos, porque existem muitas falácias e muitos enganos. Desses 4 argumentos, três argumentos são, vamos dizer, têm ramificações teológicas. É verdade que as pessoas que defendem o homossexualismo, eles não se aprofundam muito teologicamente ou numa exegese, porque senão eles vão bater de frente com o princípio bíblico de Deus. Mas um argumento é um argumento mais, vamos dizer, existencial, e os 3 outros argumentos são argumentos que têm ramificações teológicas. O primeiro argumento que eu gostaria de questionar é o argumento que as pessoas dizem que ninguém escolhe ser gay. Esse é um argumento muito falado e é um argumento forte das pessoas que afirmam que ninguém escolhe ser gay. Ninguém, se fosse para uma pessoa escolher, ele nem seria, porque ser gay ele demonstra mais discriminação. Então, ninguém escolhe ser gay, segundo esse argumento. E as pessoas percebem então que os desejos sexuais eles são inerentes. Então, se uma pessoa tem desejo sexual pelo mesmo sexo, ele nasceu dessa forma. Ele não escolheu ser homossexual. Ele nasceu. Embora que não seja provado que exista um gene homossexual ou nenhuma comprovação científica que a homossexualidade venha da genética, porque só existem 2 tipos de cromossomos, o masculino e feminino. Então, esse é um grande argumento dos que defendem o casamento homossexual, principalmente em igrejas nos Estados Unidos, e aqueles que defendem a prática homossexual. No entanto, nós precisamos saber
o seguinte, que existem comportamentos éticos que eles são construídos durante algum tempo. Existem comportamentos éticos que não são feitos de uma forma abrupta. Existem escolhas éticas que são rápidas. Mas existem outras escolhas, ou outros comportamentos, ou outros hábitos que são construídos durante a vida. Quando alguém, por exemplo, ele escolhe ou ele deseja alguma coisa e ele escolhe fazer aquilo, muitas vezes ele tem construído essas escolhas lá atrás, em diversos fatores. A prova disso, se você quer saber se o homossexualismo é uma escolha, pergunta quantos homossexuais existem no Estado Islâmico, na Arábia Saudita. Por quê? Porque as crianças já nascem e eles já são ensinados que homossexualismo é errado e se eles forem, eles vão morrer. Por que que Deus, no Velho Testamento, ordenou a Moisés que aqueles que se juntassem com o mesmo sexo seriam punidos com morte? Porque Deus sabia que existem, e Deus sabe que existem comportamentos que eles são construídos. E é necessário que esses comportamentos sejam construídos de uma forma benéfica. A criança precisa ser ensinada em todos os aspectos. Existem vários aspectos que há a construção da nossa prática ética e do nosso hábito ético, qualquer hábito ético. Por exemplo, paradigmas, paradigma de pai, paradigma de mãe. Uma boa, vamos dizer assim, um bom ensinamento da sexualidade. É por isso que uma criança abusada sexualmente, ela tem a tendência, com certeza, de ser homossexual. Claro que isso não é uma regra, mas a maioria das crianças abusadas, elas têm a tendência de ser ou homossexual ou entrarem para uma sexualidade mais cedo. Porque elas descobrem uma sexualidade, o hábito sexual passa a ser descoberto mais cedo. E aí então elas passam a conviver, a desejar. Então, ninguém escolhe ser gay? Claro que escolhe. Só que essa escolha, ela é construída. Essa escolha, ela é desenvolvida na nossa prática ética, no nosso hábito de vida. Como eu falei, por que as crianças nos países muçulmanos, ou no Estado Islâmico, ou países que punem com morte essa prática, por que há poucos gays? Porque eles desenvolvem, eles constroem uma prática e desenvolvem essa prática exatamente para que não haja esse comportamento ético. Aí alguém diz, mas você não sabe que existam pessoas com desejos. Os desejos existem. Mas dizer que um país onde pune severamente, ou então uma prática ou um comportamento que é ensinado ou dito de uma forma que seja errado desde o início para um país que libere ou que ache normal, é claro que a prática
é muito mais aberta e há maior incidência da homossexualidade, isso é claro. Outra coisa interessante, está no ser humano a diversidade dos gêneros também. Isso demonstra o quê? Que está no próprio ser humano que a união deve ser entre homem e mulher. Vou dar um exemplo para vocês. A Tammy Gretchen ficou famosa com a sua operação recente de tirar os seios. E tem saído na mídia que ela vai mostrar o seu peito, a sua parte onde ele foi retirados os seios, e ela cada vez mais se parece com um homem, né? Ela, com certeza, ela toma hormônios e cada vez mais ela se parece com um homem. Agora, eu pergunto, o que é homossexualidade? Homossexualidade são duas pessoas do mesmo sexo que têm desejo pelo mesmo sexo. Então, se ela quer se tornar parecida com um homem, é porque ela entende que a sua parceira, ela quer estar ali caracterizado um homem. Ela quer conquistar as mulheres de uma forma de homem. Ou seja, qual a diferença da Tammy Gretchen para um homem? É que um homem tem pênis e a Tammy Gretchen não tem. Somente isso. Ela parece um homem. Então, de uma certa forma, ela deve concordar que a diversidade dos gêneros são necessários. Por que os travestis se tornam parecidos com mulheres? Porque eles entendem que eles vão conquistar homens e os homens que eles vão conquistar vão querer uma caracterização de mulher. E, de uma certa forma, é um relacionamento homossexual. No entanto, demonstra-se que as relações sexuais, elas exigem gêneros diferentes. Agora, por que parecer-se? Por que buscar uma mulher parecida com um homem que não tem o órgão sexual de um homem? E por que não buscar um homem que tem o órgão sexual do homem? Então, vejam que na própria natureza humana já traz intuitivamente que a sexualidade exige gêneros diferentes. E então esse primeiro argumento que se diz que ninguém escolhe ser gay, isso não é verdade. Nós escolhemos, as pessoas escolhem sim, só que as escolhas sexuais, elas são construídas. Por exemplo, mesma coisa da pedofilia, mesma coisa de qualquer desvio sexual. Quando alguém tem uma certa prática, isso é construído. Isso é construído. Então, a escolha homossexual, ela é ética e não, claro, não é genético, isso nem se fala, porque não tem prova disso, mas inclui comportamento, inclui hábito e construção desse hábito. O segundo argumento que se usam para a causa gay é que é um argumento mais com ramificação teológica. Eles dizem o seguinte, que o casamento é no civil. Se o casamento é no civil, implica em direitos. Por que, então, não abrir mão disso ou aceitar que duas pessoas homossexuais possam ter direitos civis? Porque o problema é civil, não implica nada de religioso.
E por isso muitos pastores, muitas pessoas dizem, não, vamos aceitar, porque é só um problema civil, isso é só direitos que eles precisam ter. Nós estamos num Estado e o Estado é colocado por Deus, então eles querem direitos. O problema é que o casamento realmente é no civil, só que a Bíblia afirma que esse casamento no civil tem parâmetros heterossexuais. É o que diz o texto em Gênesis, que diz assim: então respondeu ele, não, por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus está falando, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa expressão, por isso deixa o homem pai e mãe se une à sua mulher, foi dito em Gênesis. E claro que Adão não tinha pai, nem tinha mãe, porque Moisés ele toma essa expressão da época e coloca como o casamento, ou seja, o homem deixava os seus pais em uma cerimônia, pagava o dote para o pai da noiva e quando ele pagava o dote, ele era considerado casamento, era no civil. No entanto, os parâmetros que Deus deixou no princípio da criação é que seja homem, mulher. Jesus confirma isso, né? Jesus confirma isso, ele vai mais além. Em Mateus 19, 4, 5 diz assim: então respondeu ele, Jesus, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez macho e fêmea, assim está no original, macho e fêmea, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o próprio Jesus confirmou o ensino da criação, de Gênesis, que nesse casamento civil, porque o casamento era no civil, o casamento antigamente não tinha relação nenhuma religiosa em si, mas o casamento é no civil. E que esse casamento tem parâmetros heterossexuais. Tem que ser macho e fêmea. No original grego, é isso. Macho e fêmea. Então, quando alguém afirma que o casamento é no civil e que o importante é que ambos tenham direitos, vai contra o princípio bíblico do casamento. Se eles querem ter contrato, façam o contrato de outra forma. No entanto, chamar de casamento, a Bíblia deixa claro que não é, porque o casamento tem que ser entre um macho e fêmea. O terceiro argumento é o seguinte: o terceiro argumento para aqueles que defendem o casamento gay e a prática gay é que quando a Bíblia condena a relação gay, dizem esses, está dentro daquela cultura. Assim como a Bíblia incentivou a escravidão, dizem essas pessoas. Olha, primeiro, a Bíblia, quando condena a relação homossexual, ela está baseada no princípio da criação. Quando Deus criou o homem, tanto Jesus usou, não leste desde o princípio que Deus criou macho e fêmea? Paulo também usou o princípio da criação. Todos os apóstolos usaram o princípio da criação, ou seja, a base não é a cultura, é o início de tudo. O que Deus fez, o que Deus criou. Então, essa história de dizer que é cultural não condiz com o texto bíblico. Depois, a Bíblia nunca incentivou a escravidão.
antes de nós falarmos isso, nós precisamos entender o seguinte. A escravidão em si, ou seja, o senhorio e o servo em si, não implica em erro, porque Deus é um senhor e existem aqueles que o servem como escravos. Naquela época havia os reis. Os reis eram considerados senhores e os súditos eram considerados servos. Então, o ser servo em si, ou o senhorio em si, não é essa relação de senhor e servo, não significa que seja errado. No entanto, alguns comparam, eles têm a visão da escravidão somente a escravidão do século XVIII, que foi terrível. Mas a escravidão que foi usada no primeiro século, a Bíblia nunca incentivou, nem incentivou também no Velho Testamento. Havia duas formas dos povos escravizarem. Primeiro, os povos vencidos. Aquelas pessoas que eram vencidas, eles traziam como escravos. Depois, aqueles que não podiam pagar. Em Israel, aqueles que deviam e não podiam pagar, eles se tornavam escravos. No entanto, Moisés colocou como lei que no 7º ano eles tinham que deixar livres os seus irmãos. No 7º ano. E no chamado ano do jubileu, todos os escravos teriam que ser libertos. E é muito interessante que nós temos nas Escrituras alguns textos, por exemplo, em Êxodo 21, verso 12, que diz assim: se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, ou seja, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro. Então o seu senhor levará os juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Ou seja, existiam escravos que eram tão bem tratados que eles não queriam deixar de ser escravos em Israel. Porque no 7º ano eles teriam que ser libertos. Ou seja, a Bíblia ela não incentiva a escravidão, ela legaliza para protegê-los. Em outras passagens, por exemplo, nós vemos Paulo não incentivando a escravidão, mas trazendo princípios para que haja um viver cristão entre senhores e escravos daquela época. Ele diz: quanto a vós outros e servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Paulo está falando aos Efésios, capítulo 6, verso 5. Não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, olha o princípio para os senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Vejam o princípio que Paulo fala. Ele fala tanto o princípio para o servo, para os escravos, como também para os senhores, para que eles não tratem com ameaças e muito menos com violência. Se a ameaça era um erro para Paulo, quanto mais violência. Ao contrário, que eles pudessem conviver de uma forma digna, sabendo que o Senhor não faz acepção de pessoas. Paulo fala ainda em Filemon, porque quando Paulo escreveu a epístola a Filemon,
ele escreveu exatamente por causa de Onésimo, que era um escravo de Filemon. E Paulo então escreve a Filemon exatamente para recebê-lo, porque Onésimo tinha fugido. Então, olha o que é que Paulo escreve. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti, Onésimo, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Ou seja, Paulo está deixando claro aqui que a Bíblia está incentivando Filemon a receber Onésimo, que era escravo de Filemon, não como escravo, e sim como irmão caríssimo, irmão amado, irmão em Cristo. Então a Bíblia, de forma alguma, incentiva a escravidão. Ao contrário, ela protege os escravos da época, porque era da cultura da época ter escravos, e de uma forma fantástica, muito acima da cultura da época, Paulo ordena a Filemon a receber Onésimo não como um escravo, mas sim como irmão caríssimo, irmão em Cristo. O quarto argumento é usado muito pelas pessoas que afirmam o seguinte: como o cristão pode ser contra o amor? Qualquer forma de amor é boa. Então, se duas pessoas homossexuais se amam, e a Bíblia diz para amarmos uns aos outros, por que não aceitar o relacionamento homossexual? Ora, nós precisamos entender que quando a Bíblia fala de amor, ela não fala do amor paixão, do amor sentimento, do amor entre um homem, uma mulher, ou muito menos de um homem para com um homem ou uma mulher para com outra mulher. Quando a Bíblia fala de amor, a Bíblia fala do amor de entrega. Tanto é que usa verbos gregos que não tem nada a ver com sentimentos. Aliás, os gregos, eles usavam não verbos de amor para sentimentos, porque a Bíblia no Novo Testamento foi escrita originalmente em grego. Os gregos não usavam, e os apóstolos também, como escreveram em grego, não usavam os verbos que implicavam em sentimentos para se referir a homem e mulher. Porque os verbos para sentimentos eram verbos, por exemplo, era o pathos, que do grego quer dizer paixão, sofrimento, sentimento. É daí que vem a palavra epicumia, que quer dizer desejo forte, né? Paixões. Isso absolutamente não tem nada a ver com o mandamento de amar o próximo, que são verbos totalmente diferentes, que implica em uma praticidade, implica em uma vivência, em uma auto-entrega. Então, quando a Bíblia fala de amor, não tem absolutamente nada a ver com sentimentos, nem em pessoas heterossexuais. Nada a ver. Quando o apóstolo Paulo fala, maridos, amai as vossas esposas, ali não está falando de sentimento, está falando de praticidade, assim como Cristo amou a sua igreja. Como foi que Cristo amou a sua igreja? Entregando-se por ela, fazendo algo por ela, sacrificando-se por ela, zelando por ela. É nesse sentido que a Bíblia fala em amor. Portanto, por esses motivos refutados que nós não devemos aceitar o casamento gay, o relacionamento gay, porque a Bíblia deixa claro que é pecado. Tanto no Velho Testamento, de Gênesis a Apocalipse. É um tema que não é obscuro na Bíblia. É muito bem escrito e bem claro nas Escrituras. Deus abençoe.